Bom, eu sei que não chegou ninguém ainda, peço desculpas por 1 minuto de atraso. Eu estava aqui ainda entretido estudando um pouco, mas vamos lá, vamos começar a nossa catequese. Embora as pessoas não estejam chegando ainda, eu vou esperar mais um pouquinho, temos 2, quando chegarmos a 5 a gente começa a trabalhar. Chegamos a 6, então já vamos trabalhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, Cristina, boa noite, Li, boa noite, Maldonado. Bom, vamos lá, eu não vou ficar olhando muito agora aquilo porque a gente tem meia hora cravadinha de trabalho. Agradecer o Juan que acabou de desligar aí com boa noite, agradecer os diáconos salesianos que vem fazendo aí o boa noite todos os dias. Boa noite, Cidinha, Deus abençoe quem foi entrando aí. Depois eu falo um pouco a pouco. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre o Catecismo da Igreja Católica. Em específico, nós vamos falar sobre os números, o capítulo 10, não é? Sobre os 7 sacramentos da Igreja. De maneira muito mais específica ainda, o item 10 sobre as indulgências. E por que nós vamos falar sobre as indulgências? Porque agora, muito pouco antes de nós entrarmos na nossa quarentena, isso aconteceu na sexta-feira, a Penitenciaria Apostólica, que é um órgão que cuida da disciplina dos sacramentos, mais especificamente, eu estou resumindo, tá, pessoal? Mais especificamente daquilo que diz respeito ao sacramento da reconciliação, não é? Eles publicaram algo, uma nota, um decreto, na verdade, sobre as indulgências plenárias nesse período de coronavírus. Isso diz muito respeito a nós, que talvez não consigamos ter muito acesso à confissão neste período quaresmal. Bom, para começar, não é? Antes da gente falar desse decreto em específico, eu gostaria de falar um pouco do que são as indulgências plenárias, não é? Porque há sempre muita confusão sobre o que elas são, do que se tratam. Eu vou colocar aqui o relógio para eu blocar direitinho o que quero falar com vocês. Boa noite, mais gente que vem chegando aí. Boa noite, Mônica, Noêmia, Sônia, a Cícera Cunha, o Lucas Brasil, a Letícia Frigo. Ei, Letícia, coragem, vamos em frente. Então, primeiro falar do que são as indulgências plenárias e como elas são importantes para a gente. Bom, a gente ouve falar muito de indulgências plenárias quando se fala ali da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, mas hoje não vem ao caso nós falarmos sobre isso. Eu vou usar o catecismo e as definições da igreja, em especial alguns pontos, para que a gente entenda o que são as indulgências plenárias. Boa noite, buenas, Vanessa, Deus abençoe. Boa noite também, Maria Regina. Eu fiquei preocupado com o José, depois você vai me mandando notícia, por favor, hein? Fique bom, José do Pé, para correr a São Silvestre. Bom, o que são indulgências, não é? O que é a indulgência? Diz o Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 1471, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Para a gente entender esse trecho, não é? Mas na verdade, para a gente compreender o sentido das indulgências, a gente precisa lembrar da questão das chaves, de como a igreja tem as chaves. Lembram-se nos evangelhos, quando Pedro diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Aliás, é sempre o evangelho que é lido no dia de São Pedro, não é? E Jesus diz assim: tu és Pedro, não é? Muito bem, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra agora eu vou edificar a minha igreja. E quando ele diz isso, não é? Ele diz: eu te darei as chaves do céu. Tudo que desligares na terra, no Evangelho segundo João, Jesus é mais específico disso, não é? Falando: recebei o Espírito Santo, os pecados que serão perdoados, vocês perdoarem serão perdoados, os que não são perdoados serão retidos. Mas Jesus diz: confia a Pedro as chaves do céu e da terra, não é? Boa noite, todo mundo que vem entrando aí, eu estou de longe, eu não estou conseguindo ler, mas sintam-se abençoados e acolhidos aqui nesse cantinho do meu quarto. Pois bem, esse poder das chaves que a igreja tem, dado por nosso Senhor Jesus Cristo, dado com autoridade por Senhor Jesus Cristo, para que a igreja também possa agir na autoridade. Então a gente precisa ter, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso, a autoridade da igreja dada por Jesus Cristo na questão do perdão dos pecados. Quem perdoa é Deus, mas é o ministério da igreja quem perdoa os pecados. Aliás, quando um padre, não é? Ele vai perdoar alguém ali, não é que o padre vai perdoar, mas quando alguém confessa, o padre diz, não é? Pelo ministério da igreja, Deus te conceda o perdão e a paz, não é? Que Jesus Cristo confiou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, e pelo ministério da igreja a gente pede que se conceda o perdão e a paz. O padre age como um ministro da igreja. É como um ministro de um governo, não é? Um ministro de um governo são os braços daquele governo naquilo que são as áreas determinadas para que governador, presidente, prefeito não precise cuidar de tudo ao mesmo tempo, então ele coloca ministros, né? Aqueles que são delegados. O padre trabalha como um ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, um ministro da igreja. Quando o padre perdoa, então, ele perdoa no ministério incumbido à igreja. A igreja confia então a um padre o ministério de perdoar, não é? Mas não é um poder, um superpoder que o padre tem, mas é o poder das chaves delegado por Jesus Cristo à igreja. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça para entender o sentido das indulgências, não é? Então, isso tem a ver com o poder da igreja no perdão dos pecados, e mais do que isso, diz ali, não é? O texto do catecismo: a igreja dispensadora de redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, ou seja, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida dos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgência para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. Aqui também é uma coisa importante, não é? Que é indulgência, ela não é, vamos assim dizer, algo que te libera de confessar-se. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente precisa entender também o sentido do pecado e as consequências do pecado. Porque o pecado tem, segundo o catecismo da igreja, uma dupla consequência. Uma dupla consequência. A cada vez que a gente comete um delito, um pecado, que a gente ofende a Deus ofendendo ao próximo, a gente tem uma dupla consequência. Ou seja, a gente tem, se o pecado é mortal, a condenação ao inferno, não veremos o céu. Mas também todo pecado tem uma consequência temporal. Tem uma consequência muito concreta naquilo que é a vida da pessoa e a falta que você comete. E mais do que isso, isso também precisa ser, vamos assim dizer, quitado, pago. Não é um termo nem contabilista, nem um termo jurídico, mas é importante a gente lembrar disso. Todo pecado que a gente comete, ele vai nos separar de Deus, vai nos separar da comunhão, por isso a gente precisa comungar, aliás, confessar, não é? Celebrar a misericórdia sempre, de modo que então, celebrando a misericórdia, a gente possa se reaproximar de Deus e nos reaproximarmos da comunhão, e ao mesmo tempo, não é? Toda vez que nós confessamos os nossos pecados, nós nos livramos da condenação eterna. Nós novamente voltamos à comunhão com Deus. Só que todo pecado também tem uma consequência muito grave.
todo pecado tem uma consequência temporal. Todo pecado que a gente comete, ele traz consigo um dano, não é? Um dano. E esse dano também precisa de reparo. Eu vou dar um exemplo, eu já contei isso numa missa uma vez, de que uma vez jogando bola, qual é a criança que não joga bola? Eu estava jogando taco, né, com aquelas bolinhas de tênis, e pá, jogando taco, quebrei a vidraça de uma vizinha, de um vizinho, do casal de vizinhos lá de casa, que gostavam muito de mim, porque meu pai tinha moral na rua, né? E porque não que eu era um menino super bonzinho, né? Mas eu quebrei lá a vidraça do seu Juvenal. E eu lembro que na hora que a vidraça quebra, todo mundo corre para casa, eu também corri, e no fim descobriram, porque mentira tem perna curta, que quem deu a tacada e quem quebrou fui eu. E de fato, eu nunca tinha acertado uma tacada tão perfeita numa bola quanto eu acertei naquele dia. Foi tão perfeita que quebrou a vidraça lá do seu Juvenal. O que aconteceu? Quebrou a vidraça, meu pai me fez ir lá, né, no seu Juvenal, dizer, olha, fui eu que quebrei a vidraça, não é? E o seu Juvenal falou assim, não, eu acho que ele fez isso porque fui eu, não é? Porque era filho do meu pai, ele gostava do meu pai, e tudo mais. E ele disse pra mim, ele falou assim, não, é o filho do Luiz, tudo bem, acontece, qual é a criança que não quebra uma vidraça, não é? Meu pai falou, não, seu Juvenal, o senhor fique tranquilo que a gente vai pagar aí essa vidraça, a gente vai pagar essa vidraça. E meu pai começou, né, a me lembrar, quando a gente ia para a escola, ele passava, ó, tá vendo aquela vidraça lá? Sabe quem quebrou? Né? Sabe quem quebrou? Me lembrando que tinha ali, por mais que o seu Juvenal tivesse me perdoado, por mais que meu pai tivesse passado a mão na minha cabeça, ainda estava lá aquela vidraça quebrada. Ela precisava ser reparada. Ela precisava ser consertada, não é? Ela precisava ser novamente restabelecida na sua perfeição. Pois bem, o pecado tem essa dupla consequência. Quando eu quebrei a vidraça do seu Juvenal, eu ofendi o seu Juvenal. Era um bem dele, é um bem particular dele. E todo mundo tem direito a ter os seus bens cuidados e preservados, não é? O direito à propriedade. Eu danifiquei um bem que não era meu. Mas mais do que isso, eu danifiquei um bem e não fui capaz de reparar na mesma hora que deveria. Não fui, era uma criança. Meu pai acho que esperou o pagamento e pagou e reparou e depois descontou de mim aí dos dinheiros dos lanches, que nem era muita coisa, mas foi descontando. Ou seja, eu recebi o perdão do dono, mas ao mesmo tempo aquela vidraça quebrada me lembrou que eu tinha que pagar, que tinha que arrumar, e quem quebrou fui eu. Nessa dupla consequência, entra a compreensão do que é as indulgências plenárias. Porque quando eu cometo um erro e me confesso, ora, a ofensa que eu fiz a Deus, ela está sanada. Deus já me perdoou, já se reconciliou comigo, já me trouxe novamente a comunhão. Não só a comunhão aqui com a igreja, mas a comunhão na Santíssima Trindade. No entanto, o pecado que eu cometo, ele sempre tem consequências. Se não a mim, tão somente, não é? Dependendo do pecado mortal que eu acabo cometendo, me agredindo, fazendo mal a mim, a minha santidade, a minha integridade, eu posso também cometer um pecado que agrida outra pessoa, que faça mal a outras pessoas, que tire a paz de outras pessoas. E então, esta pena, ela precisa também ser comutada, ela precisa também ser paga. A gente precisa também sanar o mal que fazemos, é a chamada pena temporal. E para isso a igreja diz que existe, bom, aí a gente também precisa compreender muito, eu vou tentar ser sucinto, entender o que é o purgatório, não é? Porque a gente às vezes acha que o purgatório é uma grande sala de espera em que a gente vai ficar lá sentado, de pernas cruzadas, esperando o tempo passar até dar a hora nossa de chegar no céu, não é? É um grande tempo de espera, quando na verdade o purgatório é um tempo de purgar, não é? Esses pecados temporais, não é? As consequências do mal que a gente faz, o tempo que demora para eu reparar o buraco ou trocar o vidro lá na janela do seu Juvenal, não é? E mais do que isso, há muitas imagens que descrevem o purgatório, não é? Talvez a mais cara a mim, a mais bonita,
é como se Deus fosse uma grande chama, não é? Um grande fogo, não é? E nós, na ressurreição, queremos nos inserir nesse fogo. Queremos habitar dentro desse fogo que é a chama de vida da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E na medida em que a gente quer entrar nesse fogo, a gente é madeira, não é? Agora depende de que tipo de madeira a gente é. Os meus catequistas já cansaram-se de ouvir isso, né? Porque volta e meia a gente esbarra nesse tema da escatologia. Porque quando a gente coloca uma madeira bem sequinha, bem curadinha, não é? Dentro desse fogo, ora, essa madeira vira fogo na hora, não é? Significa o quê? Que a gente tem poucas penas temporais, pouco tempo de purgatório, já vai direto, não é? Pro fogo e vira fogo junto de Deus. Mas pode acontecer que por causa dos nossos pecados a gente não amadureça suficientemente. Seja madeira verde. E o que a madeira verde acontece quando ela entra no fogo? Ela não vira fogo na hora. Ela demora, ela custa, ela crepita. Mais do que isso, lá no interior diz que ela grita. A madeira chega a gritar, não é? Isso é o purgatório, o tempo, não o tempo, mas esse processo em que Deus vai me livrando e eu vou me santificando à medida em que vou entrando, vou podendo penetrar naquilo que é o mistério divino. Pois bem, este período de purgatório é o que a igreja compreende como esse período no qual eu vou pagando, eu vou usar aqui esses termos, a temporalidade ou dano do pecado que eu cometi. Reparando, é o tempo que eu demoro, e se eu não sou vidraceiro, vou demorar muito mais tempo para reparar lá a vidraça do seu Juvenal e da dona Jandira. Vou demorar muito mais tempo. Vai custar mais tempo até que eu faça isso. E por isso a igreja concede no poder das chaves as indulgências plenárias. E o que são essas indulgências? São a igreja sendo indulgente, dizendo, olha, cumprindo tais coisas, nós vamos pela autoridade que é dada pela igreja, nós vamos interceder na comunhão dos santos para que você não pague a temporalidade dessas penas, não é? Aí você pode dizer, padre, mas que coisa boa então? Então significa que se eu ganhar uma indulgência plenária, eu pulo direto da minha morte, do julgamento, já vou direto para o céu. Não, porque a indulgência plenária, ela vale até aquele período seu de vida. Amanhã, se você receber uma indulgência plenária hoje, amanhã você sabe que amanhecendo, antes de tomar café, é uma grande possibilidade de você já ter pecado. Se olhar as notícias, já vai pecar. Não porque as notícias dão pecado, mas porque elas deixam a gente, às vezes, meio agitados. Ou seja, o pecar, isso vai acontecer e acontece diariamente. Nós somos... Deus nos libertou do pecado, mas o pecado não deveria ser, nós não deveríamos ser assim, mas o pecado, ele é algo cotidiano nosso, a gente acaba caindo no pecado. Ou seja, você consegue, você ganha, você conquista para si uma indulgência plenária dada pela igreja no poder das chaves que nosso Senhor Jesus Cristo deu, mas ela vale até este período, não é? Ela vale até esse tempo. Então, se eu consigo hoje uma indulgência plenária, ela vai me livrar das penas do pecado, das penas temporais do pecado, até esses que eu cometi. Ah, padre, então significa que eu não preciso mais me confessar? Não, uma coisa não está ligada à outra. Lembra que eu falei da dupla consequência do pecado. Quando a gente peca, a gente tem que obter o perdão de Deus e precisa obter esse perdão sacramentalmente para nos livrar da condenação. Mas, como eu falei, é como o seu Juvenal falou, tudo bem, qual criança não quebra uma vidraça? Mas a vidraça continuou quebrada. Ou seja, as indulgências são esse consertar. Então, uma coisa está ligada à outra, mas não substitui a outra. Por que estou dizendo isso das indulgências, não é? Então, em resumo, as indulgências são um poder dado por Cristo à igreja, o poder das chaves que nosso Senhor deu a Pedro, não é? Esse poder dado de conseguir
atenuar, acho que atenuar não é a palavra mais correta, mas diminuir a pena temporal, não é, dos pecados e das consequências temporais dos pecados que cometemos. É lógico que isso não nos exime da responsabilidade de que se eu ofendi alguém, pedir perdão a Deus como é que se diz? Recebi o perdão, que eu não vá precisar também pedir desculpa a essa pessoa. Isso é malandragem, isso é falta de ética, a gente não pode fazer isso. Mas tudo tem consequências e essas consequências precisam ser, então, consertadas, vamos assim dizer, sanadas. Então as indulgências, elas nos tiram vamos assim dizer, a pena desses pecados, desse período de purgatório. Quem pode receber as indulgências? Bom, quem pode receber as indulgências? Indulgências. Essa hora que eu já estou quase dormindo, fica mais difícil de falar, então um pouco de paciência. Quem pode receber as indulgências? Ora, primeiro, você mesmo, você pode receber por você e você pode receber por um falecido, aplicar essa indulgência a um falecido. Você nunca pode aplicar a uma outra pessoa viva. Olha, eu vou receber aqui, vou cumprir aquilo que a igreja me pede e essa indulgência eu vou aplicar à minha vizinha que fica ouvindo música muito alta e não me deixa em paz, nem no tempo da quarentena, não é? Não, você pode aplicar a você ou você pode aplicar a alguém já falecido. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem, rezemos pelas almas que estão no purgatório, não é? Para que exatamente saiam dali. Deus não nos fez para ficar na antessala. Deus nos fez para ficarmos no paraíso, não é? Então você pode aplicar a indulgência plenária que você recebe para uma outra pessoa. Você diz, olha, recebo essa indulgência e aplico para o seu José das Candongas, que eu sei que faleceu e que deve estar no purgatório, para que chegue logo no céu, para que já possa viver aí a alegria plena na presença do Senhor. Então, em resumo, a indulgência é algo que pertence à Igreja Católica por causa das chaves dadas a Pedro por nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa autoridade ela libera, não é? Ela libera a consequência temporal do pecado. Quem sana a consequência de nos livrar da morte e da condenação é nosso Senhor através do perdão sacramental. As indulgências elas vão na questão da temporalidade. Volto a usar o exemplo. Pedrinho pequeno jogando taco, quebrando lá a vidraça do seu Juvenal, o seu Juvenal me perdoando, mas a vidraça continuando quebrada, meu pai me lembrando que eu que quebrei a vidraça e a vidraça precisando ser consertada. Esse é o tempo no qual nós vamos então pagar a consequência deste pecado. Pois bem, feito isso, a igreja então, a Igreja Católica promulgou a penitenciaria apostólica. Isso aqui, na verdade, é um resumo do que são as indulgências, não é? A penitenciaria apostólica publicou no último dia 20, olha, um dia aí depois de São José, um decreto que concede, e aqui, preste atenção, depois eu vou mandar publicar aí no Facebook da paróquia, eu acho que lá para sexta-feira isso foi publicado. Se tiver alguém da Pascom olhando aí, me diz, mas eu acho que isso aí já foi publicado, sim, eu mandei para eles, era uma torrente de coisas, eu mandando coisas, não é? Foi, se não foi, eu acho. A Penitenciaria Apostólica publicou então um decreto que concede-se o dom de indulgências especiais aos fiéis afetados pela Covid-19, comumente conhecido como coronavírus, bem como aos profissionais de saúde, familiares, e aqui entra a gente, e todos aqueles que, a qualquer título, o que é a qualquer título? Eu, você Damiana que está falando aí, você Fabiola, quem mais está falando aí? O Martinho e todos os outros. Olha, concede a todos nós, a qualquer título, mesmo que com a oração, prestam assistência aos enfermos. Por isso que todo dia de manhã a gente começa a Santa Missa lá às 7, rezando por quem? Pelos enfermos do coronavírus. Tem um monte de gente rezando pelos enfermos. E aí, não é? Diz aqui o decreto, eu vou tentar lê-lo da maneira mais rápida possível e falar daquilo que diz respeito a gente nesse período, não é?
O presente momento em que se encontra toda a humanidade ameaçada por uma doença invisível e insidiosa, que já há algum tempo começou forçosamente a fazer parte da vida de todos, é marcado dia após dia por medos angustiados, novas incertezas e, acima de tudo, um sofrimento físico e moral generalizado. A Igreja, seguindo o exemplo de seu divino mestre, sempre tomou a peito a assistência aos enfermos, não é? Aí ele cita ali um pouco o Papa João Paulo II, São João Paulo II, cita também o Papa Francisco, e aí ele coloca: a todos que sofrem por causa do Covid-19 possam redescobrir precisamente no mistério deste sofrimento o próprio sofrimento redentor de Cristo. Essa penitenciaria apostólica, confiando na palavra de Cristo Senhor e considerando com espírito de fé a epidemia atualmente em curso, a ser vivida como forma de conversão pessoal. Aliás, muitos de nós aqui, os agentes de pastoral, estamos falando dessa conversão pessoal que pode acontecer nesse tempo de Covid-19. Concede o dom das indulgências nos seguintes termos. E aí preste atenção. Concede-se indulgência plenária aos fiéis afetados pelo coronavírus, submetidos ao regime de quarentena por ordem da autoridade sanitária em hospitais ou em suas próprias casas. E aí, as condições para se receber as indulgências. Com ânimo desapegado de qualquer pecado, ou seja, pequei e estou desapegado desse pecado. Eu estou totalmente arrependido e contrito. Se unirem espiritualmente através dos meios de comunicação à celebração da Santa Missa. Isso está acontecendo no mundo inteiro, até na nossa paróquia. A récita do Santo Rosário, rezar o terço. Se a pessoa acompanhar aqui às 6 da tarde, a Isabel está sempre rezando aqui, não é? Ó, o Lucas acabou de publicar aí nos comentários o decreto, não é? Oferecer a indulgência para um suicida? Ofereça, Vanessa, não tem problema, porque a questão do suicídio também é bem mais complexa, pode oferecer. E aí ele diz: a récita do Santo Rosário, a piedosa prática da Via Crucis ou a outras formas de devoção, ou se ao menos, olha, um doente com coronavírus, ou se ao menos recitarem o credo, o Pai Nosso e uma invocação piedosa à bem-aventurada Virgem Maria, pode ser uma Ave Maria, não é? Oferecendo essa provação a que ele vem passando, com espírito de fé em Deus e de caridade para com os irmãos, com a vontade de cumprir as condições habituais. E quais são as condições habituais? Logo que ficar bom, isso o doente de coronavírus, receber a confissão sacramental, lembra? Eu quebrei a vidraça, o seu Juvenal precisa me dar o perdão primeiro, não é? Para depois eu até pular lá e arrumar. A comunhão eucarística e a oração pelas intenções do Santo Padre assim que lhe seja possível. Ou seja, um doente portador que está sofrendo com coronavírus, recitando o credo ou olhando a missa, e aqui tem a lista, assim que ficar bom, deve se confessar, receber a comunhão, rezar nas intenções do Santo Padre, assim que possível, e aí recebe a indulgência plenária, ou seja, ele vai ter o perdão dos sacramentos, mas ele também vai ter a penitência temporal também comutada, não é? A Cristiane está dizendo que está na página do Facebook da paróquia. E aí também como funciona a indulgência para os profissionais da saúde. Familiares e tantos outros, profissionais e familiares e tantos outros, que é exemplo do bom samaritano, estão expondo-se ao risco de contágio e assistem os infectados, não é, pelo coronavírus, recebem a indulgência plenária nas mesmas condições dos enfermos. Nas mesmas condições. Até porque a gente tem gente que está trabalhando de fralda em hospitais para não parar de fralda, para não parar a assistência, como bom samaritano, e bem diz aí o decreto. E aí, então, diz respeito a nós, a mim, a você, querida irmã, querido irmão, ainda por ocasião da atual epidemia mundial, essa penitenciaria apostólica concede de bom grado a indulgência plenária, nas mesmas condições, também àqueles fiéis que oferecem uma visita ao Santíssimo Sacramento. Nesse momento não é possível, as igrejas estão fechadas. Ou a adoração eucarística, nesse momento também não é possível. Nós estamos pensando em como fazer uma adoração via transmissão, via live, não é? Ou a leitura, preste atenção,
ou a leitura das Sagradas Escrituras por ao menos meia hora. Meia hora de leitura das Sagradas Escrituras. Ou a récita do Santo Rosário, é o Rosário, ou o piedoso exercício da Via Crucis. Sexta-feira às 3 da tarde a Deise vai rezar com vocês a Via Crucis. Ou a récita do Terço da Divina Misericórdia, que aqui todo dia está acontecendo, às 3 da tarde a gente está tendo, não é? A reza do Terço da Misericórdia, para implorar a Deus Todo-Poderoso a cessação da epidemia, o alívio dos que estão aflitos e a salvação eterna de quantos o Senhor chamou à sua presença. E aí depois, se confessando, participando da Santa Missa e também rezando nas intenções do Santo Padre, recebe a indulgência plenária, que pode receber para si ou aplicar para outra pessoa. Qual a importância disso, não é? Qual a importância disso? É um meio de a gente se santificar neste período, não é? É um meio de a gente conseguir, então, viver ainda mais a santidade neste período de reclusão, já que a gente não consegue encontrar aí uma possibilidade de receber o perdão sacramental, já que a gente não consegue estabelecer a comunhão in loco, de verdade, com a Sagrada Comunhão em Nosso Senhor Jesus Cristo, há outras maneiras que a igreja oferece para que a gente possa, então, se santificar. Então, procurem ler o decreto, procurem estudar direitinho, procurem o catecismo, o Lucas Brasil aí, olha aí, pode ser eleito aí o representante da classe nesse período de quarentena, não é? E vai aí colocando todas essas documentações, mas ele pode então, você pode então estudando, entender e como se santificar ainda mais, pegando para si aquilo que é a misericórdia divina para esse tempo. Minha irmã e meu irmão, eu já passei o período, daqui a pouco entra a Letícia Frigo, eu estou até atrasando o trabalho dela. Não, hoje não tem, hoje eu acho que não tem mais nada, acho que hoje essa é a última coisa que tem. Deixa eu ver aqui, alguém da Pascom me diz aí se essa é a última coisa ou não. Eu vou aqui rapidamente responder as perguntas. Rapaz, hoje e moças, é a última coisa mesmo do dia. Então, muito rapidamente eu vou responder aqui as perguntas, mas quem quiser ir embora, eu só vou dar a bênção, viu? A Vanessa perguntou se é possível oferecer a indulgência para um suicida. É sim, ofereça sim. Padre, é possível oferecer? Já perguntou? Sim, faça. Saudades da Escola da Fé no Heliópolis. Saudade também. Essa história já ouvi. Boa noite, Padre Osmair. A Letícia, eu lembro dessa história, olha aí. Boa noite, Renato, Deise Bárbara, Noêmia, Cristiane Barbosa, Mariana Carvalho, Deus abençoe. Elane Múcio, Deus abençoe. E aí, quem mais? Regina Milini, todo mundo que escreveu aí. Bom, pessoal, é isso. Eu me proponho toda quarta-feira às 8h30, durante meia hora, a gente bater um papo sobre isso. Na semana que vem, e aqui já termino, nós vamos falar aí naquilo que foi a penitenciaria apostólica também deu, sobre a possibilidade, não é? E sobre o sacramento da reconciliação na atual situação de pandemia. Vamos rezar, terminar a nossa noite, pedindo a intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está, sim, no meio de nós. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente se encontra e que Deus abençoe. Hoje eu queria pedir para que vocês rezem uma Ave Maria que seja para todo mundo que entrou aqui hoje durante o dia, viu? Gente, nota 10 de um coração enorme. Vão em paz, bom descanso, que Deus os acompanhe. A gente se encontra amanhã, coragem e esperança. Nós vamos vencer com isso. Deus é conosco. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.